Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Você está conosco mais uma vez, o que causa muita alegria para nós que fazemos a Rede Século XXI. Programa Luz da Vida, o nosso compromisso semanal de 30 minutos para conhecer de forma mais aprofundada a riqueza inesgotável da nossa fé católica apostólica romana. 2017, 500 anos do cisma protestante. Não há o que comemorar na Igreja Católica a respeito dessa tragédia. Não se comemora pecado, não se comemora cisma, que é uma obra do diabo que divide a obra de Deus. Mas é uma ocasião para nós refletirmos sobre a nossa fé católica apostólica romana. São Pedro diz numa de suas cartas que nós devemos estar prontos para dar razões da nossa esperança. E uma das causas da divisão entre católicos e protestantes é a concepção a respeito da própria palavra de Deus. Martinho Lutero defendia alguns princípios: só a fé, só a graça, só a Escritura. E é esse princípio luterano que nós gostaríamos de tratar dele à luz da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, a palavra escrita encontra-se aqui. Mas a interpretação dela. Qual o critério interpretativo seguro da Palavra de Deus? Ou não existe critério, cada pessoa é o critério, como defendia Lutero? Martinho Lutero dizia: todos temos o Espírito Santo, todos os batizados têm o Espírito Santo. Logo, se tem o Espírito Santo não se equivoca. Cada um, portanto, interprete a Escritura do jeito que quiser. O princípio do livre exame. Ou seja, cada pessoa é livre para examinar as Escrituras, para interpretar do seu próprio jeito. A Igreja Católica nunca pensou assim, a sua doutrina não é esta. Como interpretar as Escrituras? É o tema do encontro de hoje. Nesse sentido, nós temos que olhar para a Escritura e fazer uma pergunta para ela. O que a Escritura diz a respeito da Escritura? E o que a Escritura diz a respeito da interpretação dela mesma? A Bíblia tem um manual de interpretação dela mesma? Não, não tem. Mas a Bíblia, em algum lugar, fala de algum critério que não é ela, critério seguro, critério garantido de uma reta interpretação, sem possibilidade de desvio, de deturpação, de manipulação, de postulação de ideias absurdas a respeito da Bíblia? A resposta é sim, a Bíblia tem uma resposta. Vamos buscar nos Atos dos Apóstolos, num texto magistral, a resposta a essa questão. Qual o critério de interpretação da Escritura? É um critério humano ou é um critério divino? Ou é um critério divino pela mediação humana? Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há quem mo explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. O
texto continua. Filipe explica o texto do profeta Isaías, anuncia o nome de Jesus. Depois a carruagem para, o eunuco diz: aqui tem a água, o que é que está faltando para eu ser batizado? Filipe batiza o eunuco e depois ele é arrebatado. O que nos interessa nesse texto é a pergunta que Filipe faz ao eunuco. Você está lendo e está entendendo? Como é que eu posso entender se não há quem me explique? Aqui nós temos várias lições. A primeira, a Escritura não se interpreta. A Escritura não oferece um critério de interpretação dela mesma. E sozinho, o leitor da Escritura, por vezes, fica perdidinho. Tem boa intenção, mas isso não é suficiente. Tem boa vontade, mas isso não é suficiente. Como eu posso entender se não há quem me explique? Aqui nós temos uma lição importantíssima. A Escritura é palavra de Deus. E Deus Todo-Poderoso quis que um outro critério, não a Bíblia escrita, não a palavra de Deus escrita, interpretasse seguramente a Escritura. Como eu posso entendê-la se não há quem me explique? A Bíblia e a explicação dela. O protestantismo diz: cada um é critério de interpretação da Bíblia. Qualquer pessoa pode interpretar a Bíblia. É o princípio do livre exame. Para a igreja isso é perigoso, isso é funesto, isso é nefasto, isso é deletério, isso é terrível sem nenhum exagero. Sim, temos que reconhecer cada denominação cristã, cada seita que é erigida, que é criada, que é fundada, nada mais é do que decorrência desse princípio luterano, o princípio do livre exame. Eu não preciso de nenhum critério fora da Bíblia para interpretá-la, porque eu sou esse critério. Como eu posso entender se não há quem me explique? Filipe sobe na carruagem e começa a explicar. Detalhe, no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, nós temos a instituição do diaconato. 7 homens cheios do Espírito Santo são escolhidos pelos apóstolos que impõem as mãos sobre eles. O diaconato é um grau do sacramento da ordem. Os diáconos integram aqueles que a Escritura chama, a igreja chama de ministros sagrados. Os ministros sagrados são os bispos, os presbíteros e os diáconos. Mas esse critério seguro de interpretação da Escritura, o magistério da igreja, mas não vamos falar dele agora, somente no segundo bloco. Aqui, esse texto paradigmático, o episódio do eunuco da rainha de Candace, mostra a necessidade. Deus quis que essa necessidade fosse sempre constante na vida da igreja quando o assunto é a Escritura. Ela sozinha é perigosa. E a interpretação de uma pessoa tomada individualmente é perigosa. Deus quis a Escritura e um critério seguro de interpretação dela. Vamos agora a outro texto. Agora é o primeiro Papa, numa de suas cartas. Num único versículo, ele faz uma advertência severa. Advertência que nós, católicos, devemos ter sempre em mente quando o assunto é interpretação da Escritura. O texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Reparem só que precisão, reparem só que realidade importante, algo extremamente grave que nunca podemos tirar do nosso coração. Vamos ao texto. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura
é de interpretação pessoal. Isso, e somente isso. A Escritura não é fruto de interpretação pessoal. Se assim fosse, o eunuco diria para o diácono: não preciso, pode deixar. Se eu não estou entendendo agora, eu vou entender em breve. Obrigado, eu dispenso você, siga o seu caminho. Obrigado pela sua boa intenção, mas eu me basto a mim mesmo, porque eu tenho o Espírito Santo. Não. O princípio do livre exame da Bíblia defendido por Martinho Lutero é extremamente perigoso. Fora da Escritura, não foi dado pelo próprio Deus, e esse texto revela, a ninguém, e é São Pedro quem recorda, no texto que acabamos de ouvir, a ninguém foi dada a autorização para interpretar ao seu bel prazer a Escritura. Mas a quem? A quem foi dada esta autoridade? Que instância dentro da Igreja foi escolhida por Deus para interpretar seguramente a Escritura, impedindo assim que interpretações absurdas chegassem até as raias do cisma, da divisão, da multiplicação, da pulverização de denominações afastadas da única Igreja de Cristo. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, de 25 a 27, nós temos um texto magistral, Jesus dialogando com os discípulos de Emaús. Esse texto será lido no final desse bloco e no começo do bloco seguinte, pois vai ser muito importante para, compreendendo esse texto, para chegarmos à resposta a essa questão. Que critério fora da Escritura, critério seguro de interpretação da Escritura? Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Jesus, o intérprete das Escrituras. Aqui não há o que discutir. Ao eunuco da rainha de Candace, Filipe, o intérprete das Escrituras. Aqui nós já temos a resposta que vamos desdobrar no próximo bloco. O magistério da Igreja, o Papa e os bispos em comunhão com ele. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, disse Jesus. Trataremos disso no próximo bloco. Até lá. Terminamos o primeiro bloco aludindo ao famoso texto do encontro e da caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús, rumo a Emaús, quando Jesus lhes interpretava, lhes explicava as Escrituras. Terminamos o primeiro bloco citando esse texto e formulando uma pergunta. Jesus é o intérprete da Escritura, mas depois que ele se ausentou dos nossos sentidos, ele confiou a alguém essa missão na Igreja, essa tarefa de interpretar, de explicar seguramente as Escrituras sem possibilidades de erro? São Pedro, na sua segunda carta, citamos isso no primeiro bloco, diz que nenhum texto da Escritura é fruto de uma interpretação pessoal. Ora, se não é autorizada a ninguém a prerrogativa de interpretar a Escritura, interpretação pessoal, interpretação particular, a quem foi dada essa tarefa? Citemos de novo o texto do Evangelho segundo Lucas, porque ele é de vital importância. Jesus, o intérprete da Escritura. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Jesus é sempre o exemplo, Jesus é sempre o modelo, Jesus é sempre o parâmetro, Jesus é sempre o critério. Jesus explica as Escrituras.
As Escrituras não são suficientes por si sós para que os discípulos de Emaús pudessem compreender o que aconteceu naqueles dias. Certamente eles conheciam os profetas, mas Jesus lhes explicou, a partir da lei de Moisés, dos profetas, tudo o que se referia a ele. Jesus, o intérprete. A Bíblia caminha sempre com sua interpretação. Nunca a Bíblia sem a interpretação. E já sabemos que a interpretação não pode ser pessoal, não pode ser particular. É São Pedro quem faz esta advertência. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ora, já vimos o eunuco da rainha que explica a Escritura, Filipe que explica a Escritura ao eunuco da rainha de Candace na sua carruagem, voltando de Jerusalém para a sua terra, a Escritura e a interpretação dela. Como eu posso compreender se não há quem me explique? Agora vamos responder a essa questão. Cristo Jesus, nosso Senhor, quis que um critério seguro, infalível de interpretação da Escritura existisse estavelmente dentro da Igreja. E cumulou de um carisma seguro, o carisma seguro da verdade, esse critério, garantindo assim que a Escritura nunca descambasse para interpretações esdrúxulas, absurdas, ridículas, patéticas, heréticas. Vamos citar agora 3 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, números 85, 86 e 87, porque aqui temos a explicação magistral da Igreja para a resposta da Igreja a essa questão. Como interpretar, qual o critério seguro de interpretação, o critério autêntico de interpretação da Escritura. Quem interpreta autenticamente a Escritura? A quem foi conferido o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita? Ao texto. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, este magistério não está acima da palavra, sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos apóstolos, quem vos escuta, escuta-me a mim, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Esse é um ponto de discórdia entre católicos e protestantes. Até hoje, o protestantismo diz, na fidelidade a Lutero, cada um é livre para interpretar a Escritura do seu jeito. Lamentavelmente, o universo protestante, que conserva esse princípio, é bastante pulverizado, bastante diversificado, exatamente por isso. Porque cada denominação tem o seu jeito próprio de interpretar a Escritura. Na Igreja Católica, não. As 3 fontes da revelação da fé para nós católicos, a palavra de Deus escrita, que não foi nem a primeira expressão da palavra de Deus na vida da Igreja. Jesus não começou sua vida pública escrevendo, nem pedindo para os apóstolos escreverem. Aliás, Jesus não pediu a nenhum apóstolo para escrever alguma coisa,
a não ser o apóstolo João, autor do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, ao anjo da igreja... É Jesus que a gente está falando, mas tirando esse momento, Jesus não pediu aos apóstolos, nas Escrituras, nos Evangelhos, que eles escrevessem nada. Eles sentiram a necessidade de escrever, mas depois que pregaram. No começo, portanto, não está a palavra de Deus escrita, mas está a palavra de Deus oral. A palavra de Deus oral, a pregação da igreja, é anterior à Bíblia, que é a palavra de Deus escrita. Mas o magistério da igreja que está a serviço da palavra de Deus escrita não está acima dela. E tradição é uma categoria, nós vimos ainda há pouco no Catecismo da Igreja Católica, é uma categoria que não se atém apenas ao que está escrito. A tradição viva da Igreja comporta a tradição escrita, a palavra de Deus escrita, e a tradição oral. A tradição oral que já começa antes de a Bíblia ter sido escrita, pelo menos o Novo Testamento. Bíblia e magistério. Bíblia e interpretação segura. O Senhor quis assim. Reparem que no texto do Catecismo foi citado explicitamente Lucas capítulo 10, versículo 16, aplicando essas palavras de Jesus aos apóstolos. A hierarquia da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quando a igreja escuta o ensinamento do Santo Padre, em matéria de fé e de costumes, o ensinamento dos bispos, cada um na sua diocese, em matéria de fé e de costumes. Quando os bispos todos estão reunidos numa manifestação solene da colegialidade episcopal com e sob o bispo de Roma, que é o sucessor de São Pedro, quando eles tratam de matéria de fé e de costumes, eles gozam dessa especial assistência do Espírito Santo e são o critério seguro, porque têm o carisma seguro da verdade. O protestantismo não tem isso. 2017, 500 anos do cisma protestante. Ocasião para nós nos voltarmos para a doutrina da nossa igreja, para nós consolidarmos a nossa fé católica apostólica romana. Não temos o direito de pegar a Bíblia e dizer o que Jesus quis dizer com isso foi aquilo. A interpretação que eu dou é esta e ponto final. A mercê, a despeito, com menoscabo da tradição viva da Igreja, da interpretação que o carisma seguro da verdade, o magistério do Papa e dos bispos em comunhão com ele, esse magistério deu aos textos da Escritura. Nunca a Escritura sozinha, sem a tradição viva da Igreja e sem o magistério. Nunca a tradição viva da Igreja sem a Escritura e sem o magistério. E nunca o magistério da Igreja sem a tradição viva e sem a Escritura. Os três caminham juntos. Um supõe e exige o outro. Obviamente que a tradição, que é posterior, que o magistério, ao longo de 2000 anos, nunca podem pregar, ensinar aquilo que seja contrário à palavra de Deus, oral na pregação dos apóstolos e escrita na revelação positiva, Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque esse magistério não pode contradizer aquilo que Deus falou pelos profetas, aquilo que Deus falou pelos apóstolos, seja oralmente, seja de forma escrita. E assim, esse tripé, palavra de Deus escrita, tradição viva da Igreja e magistério, impede esse tripé que a Igreja degringole em cismas, que a Igreja se autoimploda, que a Igreja se destrua com interpretações pessoais, sectárias, fora desse tríplice contexto querido por Deus. Desejo, então, a você, católico, apostólico, romano, que tal programa
tudo aquilo que foi dito aqui jamais se afaste do seu coração e fique profundamente impregnado. Essa é a doutrina da Igreja a respeito da Escritura. Nenhuma Escritura é fruto de interpretação pessoal. O protestantismo, que defendeu o livre exame da Bíblia, errou equivocadamente, monstruosamente, ao propugnar Martinho Lutero: cada um é livre para interpretar a Bíblia do jeito que quiser. Como eu posso entender se não há quem me explique, disse o eunuco da rainha de Candace. E a Igreja explica. O Papa em comunhão com todos os bispos em comunhão com o Papa, com e sob a sua autoridade. Até breve.